Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui duas questões sobre condições no plano, isto inserido então na disciplina de Matemática A do 10º ano do tema de Geometria Analítica. O problema consiste no seguinte: represente num referencial x ou y os conjuntos de pontos. Quer dizer, eu tenho assim aqui duas alíneas. Na primeira temos aqui o conjunto J, que é dado pelos pares x e y pertencentes a R quadrado, tal que temos aqui a negação da reunião de duas condições. Já vamos tocar aqui nesta ideia da negação. E temos aqui na 3.2 um conjunto K, que também é dado pelos pares x e y pertencentes a R quadrado, tal que temos aqui uma interseção entre duas condições. Quer dizer, eu para resolver isto vou então separar aqui o ecrã em dois, de forma a trabalhar assim aqui à direita, à esquerda, peço desculpa, a questão 3.1 e assim aqui à direita a questão 3.2. Comecemos então pela questão 3.1. Temos aqui uma negação da reunião. E o que vocês devem saber para estas condições, onde tem a negação atrás, devem ter algum conhecimento das leis de Morgan, que me dizem que se eu tiver assim a negação de uma reunião de um conjunto A com uma condição B, quer dizer, a negação aqui da reunião, isto é equivalente a eu ter a negação de A, né? Negam a primeira condição e depois a reunião passa então em interseção e vocês negam exatamente a segunda condição. Analogamente, se tiver então a negação não de uma reunião, mas de uma interseção, por exemplo, de A intersetar com B, quer dizer, a negação desta interseção é equivalente a dizerem que é a negação de A e a interseção passar a reunião com a negação de B. O que quer dizer que eu pegando exatamente aqui nesta ideia e pegando também nas leis de Morgan, vou então trabalhar esta negação. Quer dizer, tenho aqui uma reunião, então eu vou negar aqui esta primeira condição. E reparem, a negação é o contrário, né? De x menor ou igual que menos 3. A negação de x menor ou igual que menos 3 é exatamente x. A negação de menor ou igual é exatamente apenas maior do que menos 3. Esta reunião passa então a interseção. E depois negarei então o y maior ou igual do que 0, cuja negação de maior ou igual é simplesmente menor do que 0. Quer dizer, e trabalhei então aqui a negação. Agora vou-me preocupar em desenhar ambas as condições no referencial. Quer dizer, vou desenhar esta condição onde o x é maior do que menos 3, vou desenhar esta condição onde o x é menor do que 0 e depois finalmente procedo então à interseção de ambas as condições, exatamente uma procura por uma zona, um habitat comum entre essas duas condições. Então vou desenhar em primeira instância o referencial x ou y. Temos aqui o nosso referencial, onde aqui é o eixo do x, aqui é o eixo dos y. Então eu vou desenhar em primeiro lugar exatamente esta condição. Quer dizer, eu tenho aqui x maior do que menos 3 e eu preocupo-me primeiro em perceber qual é a condição onde o x é exatamente igual. Antes de perceber maior, quer dizer, eu vou tentar encontrar o x igual a menos 3. Então vocês têm que saber o seguinte, que é todas as retas, todas as condições que são definidas como x igual a A, onde este A é exatamente o pertence a R, quer dizer, é uma constante, é um número, isto define-vos sempre uma reta vertical, perpendicular aqui ao eixo do x, que há de cruzar exatamente aqui o eixo do x neste mesmo valor de A. O que quer dizer, eu para desenhar a reta de equação x igual a menos 3, mas aqui terei que ter um cuidado, porque eu só tenho x maior do que menos 3, não tenho x maior ou igual a menos 3. Então essa reta que eu vou traçar como sendo igual a menos 3 terá que ser atracejado, visto que na minha condição eu não tenho maior ou igual, mas sim apenas maior. Então quer dizer, isto define uma reta vertical, que há de passar aqui no valor de x menos 3 e há de ser perpendicular aqui ao eixo do x e vou colocá-la traçado porque nesta condição eu não tenho maior ou igual, tenho apenas maior. Então colocarei assim a traçado. Perpendicular, quer dizer, perpendicular aqui ao eixo do x e cruza exatamente o eixo do x no ponto da abscissa menos 3. Todas as retas têm este tipo
de equação, quer dizer, são retas verticais. E então diria que esta seria a reta de equação x igual a menos 3. Agora eu vou marcar exatamente a região. Eu não quero só isto, quer dizer, eu quero que seja maior o x, quer dizer, o x, as abscissas, terão que tomar valores superiores a menos 3. Quer dizer, para esse efeito, o semiplano que me dá esta condição será exatamente à direita desta reta imaginária. Será exatamente este semiplano. Onde qualquer ponto nesta região que eu desenhei agora a roxo, quer dizer, um ponto P aqui, quer dizer, o seu x é superior a menos 3. Um ponto P aqui, quer dizer, o seu x é superior a menos 3. Isto também então um semiplano. Esta condição dá-me exatamente um semiplano, é uma porção de plano limitada aqui por esta reta de equação x igual a menos 3. Quer dizer, esta condição está então marcada. Agora vou tentar desenhar a segunda condição. E na segunda condição temos y menor do que 0. Pensarei novamente, quer dizer, numa condição onde eu obtenho y igual a 0 e depois pensarei exatamente neste semiplano, que será y menor do que 0. Vocês aqui terão de saber que todas as retas de equação y igual a A, onde está obviamente pertence a R, quer dizer, a um número real, todas estas condições deste tipo y igual a A definem então uma reta horizontal. Quer dizer, uma reta horizontal perpendicular ao eixo dos y e, obviamente, paralela ao eixo dos x. Quer dizer, isto define então uma reta horizontal, né, perpendicular ao eixo dos y, paralela ao eixo dos x, que há de cruzar o eixo dos y exatamente neste valor A. Então, quer dizer, eu se quiser desenhar a reta de equação y igual a 0, terei que olhar aqui para o meu referencial. Quando o y é 0, né, há de ser exatamente aqui na origem e passar através deste ponto uma reta perpendicular ao eixo dos y ou paralela ao eixo do x. Mas terei que ter atenção aqui também porque, quer dizer, eu tenho y menor do que 0, não tenho y menor ou igual a 0. Então essa reta imaginária de y igual a 0 terei que fazê-la atraçada. E então, quer dizer, essa reta y igual a 0 há de coincidir aqui, obviamente, com o eixo do x. E então sinalizaria que esta reta seria a reta de equação y igual a 0. Agora, este semiplano, terei que pensar em todos os pontos que terão as ordenadas, os y menores que 0, o que me daria exatamente todos os pontos, todas as ordenadas do 0 até menos infinito. E então fazia a marcação desta condição, quer dizer, y menor do que 0 dar-me este semiplano todo abaixo do eixo dos x, o eixo das abscissas. E esta condição está então marcada. Depois de ter as duas condições, quer dizer, eu vou olhar para aquilo que tenho, quer dizer, o que é que eu tenho entre as duas condições. E o que vejo aqui é uma interseção entre as duas condições. Uma interseção é uma busca, entre aspas, por um habitat comum entre as duas condições, por uma zona onde as duas condições existem em simultâneo. Quer dizer, olhando aqui para o referencial, depois de marcadas estas duas condições, penso que não há grandes dificuldades em perceber que a zona de interseção só pode estar aqui. É onde existem as duas condições em simultâneo. Por exemplo, um ponto aqui, nesta região, quer dizer, este ponto terá simultaneamente a ordenada menor do que 0, quer dizer, e a abscissa deste ponto será superior a menos 3, e isto acontecerá para qualquer ponto aqui dentro desta interseção entre estas duas condições, porque a interseção é mesmo isso, uma zona comum, quer dizer, qualquer ponto terá que pertencer a ambas as condições em simultâneo. Quer dizer, e esta questão estaria resolvida, né? Eu aqui esta zona de interseção dar-me então o conjunto J. Agora, passemos então à questão 3.2. Teremos então aqui o conjunto K, que é dado pelos pares x e y pertencentes a R², tal que temos aqui algo diferente. Quer dizer, vocês devem interpretar isto como o y está compreendido entre 0 e 7. Quer dizer, o y é maior ou igual do que 0 e, em simultâneo, é menor ou igual do que 7. Quer dizer, e temos aqui uma segunda condição que eu vos aconselho a simplificar. Escrevendo aqui a condição, quer dizer, nós vamos ter 0 menor ou igual que y menor ou igual do que 7. Temos uma interseção e esta segunda condição aconselho mesmo
a resolverem a condição em ordem a y, o que ficaria exatamente y igual a x. Vou proceder exatamente da mesma forma, vou desenhar o meu referencial, vou desenhar aqui o referencial x ao y. E uma vez desenhado o referencial, eu vou então fazer a marcação das condições individualmente. Vou marcar então esta condição, depois marcarei esta segunda condição e depois aí sim pensarei na interseção. Vou pensar em primeiro lugar nesta condição. Quer dizer, o que é que isto significa? Nós já vimos que y igual a A, onde A pertence a R, quer dizer, isto define uma reta horizontal. Esta condição há de definir, quer dizer, um espaço intermédio entre duas retas horizontais. Quer dizer, vocês vão ter que marcar y igual a 0. Y igual a 0 já vimos que é uma reta perpendicular ao eixo dos y que passa aqui nesta ordenada 0. O que seria exatamente, quer dizer, há de coincidir mesmo com o eixo do x. Aqui teria então y igual a 0. Depois desenham a outra reta horizontal, que há de ser y igual a 7. Eu vou fazer aqui então essa marcação, y igual a 7. Quer dizer, e nós agora vamos desenhar aqui todos os pontos cujas ordenadas estão compreendidas entre 0 e 7, o que me daria exatamente esta região. Aqui compreendida entre estas duas retas horizontais. E reparem que, mais uma vez, eu gosto de focar estas situações, quer dizer, um ponto aqui, vamos imaginar um ponto P, quer dizer, a ordenada de P tem que estar compreendida entre 0 e 7. E está de acontecer um ponto Z aqui, também a ordenada estava compreendida entre 0 e 7. Quer dizer, um ponto T aqui, quer dizer, a ordenada, só esta condição é apenas para a ordenada, está compreendida entre 0 e 7. E o conjunto de todos os pontos que teriam esta propriedade, quer dizer, dar-me-á esta região aqui no referencial. Quer dizer, esta já está marcada. Agora, a segunda condição que é y igual a x, quer dizer, este y igual a x, quer dizer, isto define uma reta oblíqua, mas é uma reta especial porque isto é exatamente a bissetriz dos quadrantes ímpares. E sendo os quadrantes ímpares, quer dizer, obviamente estou a falar do primeiro quadrante e do terceiro quadrante. Mas agora, o que é que quer dizer isto de bissetriz dos quadrantes ímpares? Quer dizer, nós temos aqui o primeiro quadrante, vou só colocar aqui uma cor mais bonita. Quer dizer, temos aqui o primeiro quadrante, que é este, né? Quer dizer, o seguimento dos quadrantes toma o sentido anti-horário. Então vocês vão fazer este tipo de rotação. Quer dizer, aqui no referencial. Quer dizer, está primeiro, depois aqui terão o segundo quadrante, depois aqui terão o terceiro quadrante e depois aqui terão então o quarto quadrante. Quer dizer, começam aqui com o primeiro e depois isto toma o sentido anti-horário. Agora, voltando a isto, o que é isto da bissetriz dos quadrantes ímpares? Vocês já sabiam que a bissetriz, né, de anos anteriores, há de ser uma linha que parte o ângulo ao meio, né? Se tiver assim um ângulo, se tiver aqui uma determinada amplitude, a bissetriz é simplesmente, quer dizer, aquela semi-reta de origem aqui na origem do ângulo, que dividia este ângulo assim em dois ângulos iguais. Não há de ser diferente. Quer dizer, a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, quer dizer, há de dividir assim o primeiro quadrante ao meio, quer dizer que este ângulo aqui 90 graus há de ficar assim partido em 45 graus para cada lado. A dividir então o primeiro e o terceiro quadrante. Mas mais do que isso, vocês não têm que decorar, o y igual a x, passa no primeiro ou terceiro, ou passa então no segundo e o quarto, que é a bissetriz dos quadrantes pares. Quer dizer, qual é? Não decorem estas coisas, não há essa necessidade. Reparem, interpretem esta ideia, interpretem esta condição. O que é que quer isto dizer? Isto quer dizer o conjunto de todos os pontos, todos, cuja ordenada é exatamente igual à abscissa, cujo y é igual a x. Ou seja, quais são os pontos, alguns que pertencerão a esta condição? Quer dizer, teremos o ponto 1, 1, onde o seu x é igual ao y. Teremos o ponto 5, 5, onde o x é igual ao y. Teremos também o ponto, por exemplo, menos 2, onde o x é exatamente igual ao y. E se vocês vierem aqui ao referencial e pensarem nestes pontos, quer dizer, o ponto 1, 1 está aqui no primeiro quadrante, onde o x é igual ao y.
O ponto 5, 5 estaria aqui no primeiro quadrante, quer dizer, 5, 5. A reta já passaria por estes dois pontos. Obviamente, então vai ter que atravessar o primeiro e o terceiro. Quer dizer, aqui o menos 2 estaria exatamente aqui no terceiro quadrante. Quer dizer, isto não há necessidade de decorar onde é que esta condição está. Pensem no que é, no que representa esta condição. Esta condição significa todos os pontos cuja abscissa é exatamente igual à ordenada. E o conjunto de todos esses pontos que têm esta propriedade da abscissa ser igual à ordenada, vai-me então definir esta reta, cuja equação desta reta, cuja condição, né, cuja equação é exatamente definida como y igual a x. Não decorem estas coisas, percebam o que é que isto significa. Se vocês perceberem isto, não têm que decorar. Ok? Agora, marquei então esta segunda condição, está aqui desenhada, e agora vou perceber exatamente a interseção entre estas duas condições. Quer dizer, como nós vimos, uma interseção é sempre uma procura por um espaço onde as duas condições existem em simultâneo. O que aqui no referencial, quer dizer, não há dificuldade em perceber que há de ser este segmento com início aqui na origem, há de conter aqui a reta de equação y igual a x e há de terminar aqui neste ponto cujas coordenadas, quer dizer, este ponto aqui há de pertencer a esta reta de equação y igual a 7. Quer dizer, a ordenada deste ponto é 7. E se o ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, quer dizer, o x vai ter que ser igual ao y. Quer dizer, então aqui o x só pode ser 7. Quer dizer, e o resultado desta interseção dá exatamente este segmento de reta que eu estou então aqui a demarcar exatamente a vermelho, onde interpretando o que significa a interseção entre estas duas condições, isto será então o conjunto de todos os pontos que estão aqui em cima, cujos y são exatamente igual aos x, cujas abscissas são iguais às ordenadas e as ordenadas estão compreendidas entre 0 e 7. Ou seja, vamos ter aqui, nesta condição da interseção, os pontos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, mas também 1 meio, 3 meios, 3 meios, quer dizer, são infinitos. São infinitos pontos, mas, quer dizer, todos estes pontos que estão neste segmento reta, que são infinitos, todos eles garantem estas duas propriedades em simultâneo. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução desta questão sobre condições. Espero que tenham percebido. Caso tenham alguma dúvida, deixem nos comentários, estão à vontade para isso. Eu terei todo o prazer em responder às vossas dúvidas. Ok? Fica desde já um grande abraço e até um próximo vídeo.